Boa tarde, esse é o nosso trabalho sobre a Cogna Educação. Eu sou o João, além de mim temos o Luca, o Gustavo e o Douglas. Esse é o sumário que utilizaremos durante a apresentação. A Cogna é uma das principais organizações educacionais do mundo, com mais de 50 anos de tradição, oferecendo soluções e serviços para o segmento B2C e B2B. Hoje ela atende mais de 2,4 milhões de estudantes ao redor do mundo, do Brasil, pelas próprias escolas e instituições parceiras. E hoje o atual CEO do grupo Cogna é o Rodrigo Galindo. E a Cogna ela é a maior empresa privada do mundo no ramo de educação. A participação do Rodrigo na companhia ela começou em 2011, quando ele vendeu a Uni, que era o grupo educacional de sua família, por R$200 milhões para a organização. E no processo ele se tornou diretor da antiga Croton. A empresa apresentou desde 2009 um crescimento anual de receita líquida em torno de 36%. Enquanto o EBITDA cresce em média 80% ao ano se você pegar o período de 2010 a 2019. Isso mostra como a empresa, na verdade, vem crescendo significativamente junto com o mercado que ainda está muito em expansão. É importante dizer que no início de outubro de 2019, a Croton reorganizou suas operações em 4 empresas independentes. O objetivo da holding, que foi rebatizada de Cogna, era claro, era dividir para conquistar. Com mais autonomia, cada negócio teria mais foco para lidar com suas respectivas oportunidades e desafios. Nessa configuração, 3 companhias já têm um currículo conhecido. Os negócios de graduação no ensino superior, carro-chefe do grupo, seguem com a bandeira Croton. A Croton ela é muito forte no segmento de EAD. Ela tem 28% de market share e 36% de revenue share. A herança da aquisição da Somos, a saber, é a marca de atuação nas escolas próprias de educação básica. E o portfólio B2B nessa área, no qual a holding já ofertava o sistema de ensino, fica sob o guarda-chuva da vasta educação. Entre os elementos dessa nova equação, a única incógnita de fato é a Platos, que reunirá os produtos e serviços para instituições de ensino superior e é a grande aposta da companhia. Como o nosso call ele é baseado muito no setor, passaremos mais tempo discutindo ele. O setor educacional tem crescido bastante nos últimos tempos. Enquanto que as empresas ativas no país tiveram queda de 6,73% em 4 anos, o segmento educacional tiveram um crescimento de 37,5%. É um mercado que, em 2018, faturou 54,7 bi. E a previsão de crescimento por conta de metas propostas pelo PNE, como por exemplo levar a taxa bruta de escolaridade na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24, contribui para esse cenário. O segmento educacional vem crescendo e se inovando cada vez mais por conta das tendências tecnológicas e também em mudança de leis. Por exemplo, em 2018, o Ministério da Educação aumentou para 40% a carga máxima permitida para aulas à distância, promovendo o crescimento do EAD, onde a Cogna é bastante forte com a marca Croton. O setor de educação ele é bastante cíclico e ele sofreu bastante com a redução do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Do total de 732 mil contratos firmados em 2014, antes da recessão e de um primeiro reordenamento, o programa encerrou 2019 com apenas 85 mil contratos, deixando para trás a função de principal porta de entrada das universidades privadas. A gente pode ver que com a crise macro e com o FIES, com a redução do FIES, o setor sofreu bastante, mas a gente acredita que a partir de 2021, com a população tendo mais poder de compra, a gente acredita que elas vão investir sim em educação, sua própria educação, até porque a gente já vê uma evolução na proporção do mercado de trabalho que tem ensino superior completo. E a gente consegue ver também que os estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo têm aumentado sim progressivamente, como vocês podem ver no gráfico de baixo à direita, a participação de alunos com o superior completo. Então a gente acredita que o setor ele é bastante cíclico, então a gente acha que com a melhora da economia ele vai sim voltar aos eixos. É claro que a gente não sabe qual vai ser o efeito do coronavírus nesse cenário, mas a gente acredita que estruturalmente ele é um setor que tende a crescer bastante com o poder de compra da população voltando à normalidade. A gente consegue ver que realmente o ensino fundamental ele tem perdido força à medida que o tempo passa. Então, se a gente olhar no gráfico de composição de matrículas em milhões por categoria de ensino, a gente consegue ver de 2002 para 2017 a barrinha cinza ela tem diminuído significativamente, enquanto a gente observa outra tendência nesse mercado que seria o crescimento do EAD. Então a gente consegue ver que o on-campus, que seria o presencial, tem diminuído conforme o tempo passa,
em termos percentuais, ou a tendência está diminuindo, e o Distance Learning tem crescido significativamente. Além disso, a gente consegue ver ainda a hegemonia da educação privada na quantidade de matrículas de ensino superior por categoria. Então, cada vez mais as pessoas querem ingressar em faculdades privadas, e essa é a tendência que a gente vê daqui para frente. A gente consegue identificar isso como uma oportunidade para a Kroton, que já é bastante forte e consolidada nesse funcionamento. Corroborando mais a nossa tese do crescimento do EAD, a gente consegue ver que de 2016 para 2018, o número de matrículas cresceu em quase 500 mil, enquanto de matrículas presenciais caiu quase 150 mil em números absolutos. Então a gente consegue ver que esse crescimento vertiginoso do EAD, mesmo sem impacto do coronavírus, a gente acredita que com o coronavírus isso vai ainda se acentuar e isso vai ser ainda mais rápido, porque o ticket de EAD ele é bem menor do que o presencial, até porque a instituição tem menos custos, então a gente vê uma aceleração do processo com esse coronavírus. Além disso, nesse outro gráfico, a gente consegue ver que o mercado potencial pode chegar a quase 16 milhões, sendo que esse EAD ele é bastante forte no Nordeste, e a gente consegue ver que o mercado potencial disso é gigante. E hoje a gente não tem nem 30% desse mercado compreendido, então a gente consegue ver isso como uma oportunidade para a Cogna se estabelecer e se posicionar nesse momento turbulento. Quando a crise chegou no setor de educação, com aspectos macros mais o corte FIES, a Cogna já tinha um custo muito baixo, uma pior avaliação de qualidade, tanto no MEC quanto qualitativa em relação aos peers, e 40% de market share no EAD, ou seja, ela tinha pouca margem de manobra para contornar esse cenário. Isso forçou a companhia a aumentar a despesa comercial e marketing, prover financiamento próprio, além de abrir novos Campi, que é o Greenfield, enquanto aguardava o CAD na Estácio. Ela comprou em julho de 2016 e o CAD vetou em junho de 2017. Ou seja, ela teve que ter estratégias criativas para manter-se atrativa para o mercado. E apesar disso, ela conseguiu crescer sua receita em todos os anos, menos em 2016. E a gente acredita que daqui para frente esses ventos setoriais serão favoráveis para a companhia conseguir restabelecer as margens que ela tinha no passado. Novamente, corroborando o que eu disse sobre SG&A crescendo bastante, a gente consegue ver nesse primeiro gráfico que o SG&A cresceu significativamente, quase 21 pontos percentuais de 2016 para 2019. A gente consegue ver que isso definitivamente pressionou as margens. E quando a gente olha o Net Debt sobre EBITDA, que é um índice de alavancagem financeira, a gente consegue ver também como que a empresa ela tem se alavancado bastante para que ela consiga atravessar esse período. O que preocupa um pouco nessa companhia é que o caixa total dela é bem menor do que as obrigações dela com os vencimentos. Então o caixa no final de 2019 não seria capaz nem de pagar a dívida de 2020. Logo, a gente acredita que a Cogna estará numa posição um pouco mais de vulnerabilidade no curto prazo, mas a gente acredita que a longo prazo isso não deve ser um problema. E também porque a empresa ela contraiu muita dívida porque ela fez investimentos significativos e pretende ainda fazer aquisições novas, e isso com certeza compromete o caixa. Nossa análise fica muito permeada do efeito do coronavírus no papel, mas a gente consegue ver que o mercado também entendeu, assim como nós, que os aspectos macros impactam muito o papel, porque como as pessoas agora vão ter menos renda, provavelmente a taxa de inadimplência vai aumentar desses cursos de matrícula, as pessoas não vão se matricular, então isso tende a machucar bastante as receitas da Cogna. O que a gente consegue ver é que no 52-week high a ação chegou a bater quase R$14 e hoje, no dia 6 de abril, ela estava em R$4,20. A gente consegue ver também que os múltiplos que estão sendo negociados hoje estão muito abaixo do que eram no seu nível normal. E só que a gente acredita que mais por frente existe um potencial de expansão de múltiplo muito grande. E em relação às suas peers, a gente consegue ver que ela estará muito barata. Além disso, a gente consegue ver que o efeito do coronavírus foi quase de 60% sobre a ação. Então, ainda que ela já estava sofrendo com os efeitos do FIES e macro, isso foi um fator um pouco mais incisivo para essa queda.
Se olharmos as tabelas de comparação com seus peers, a gente consegue ver que a Croton, a Cogna, ela está bem em linha em termos de EV/EBITDA com as outras empresas e o PI dela está um pouco menor. Mas por que isso não reflete o que a gente quer dizer? Porque, como era de se esperar, a análise de múltiplos ela apresenta algumas limitações que não podem ser esquecidas. Ela não consegue capturar mudanças estruturais de estratégia de gestão de uma empresa, sobretudo quando o impacto da adoção de uma determinada estratégia só é sentido no médio e longo prazo. Isso acontece porque a análise de múltiplos, em geral, ela restringe o nosso horizonte no ano corrente e os 2 anos seguintes. Nesse sentido, ela tende a penalizar companhias que estão investindo em projetos cujo retorno só é oferido no futuro. Então, por o nosso EBITDA e nosso lucro estarem um pouco comprometidos agora por conta dos investimentos, o nosso múltiplo parece um pouco mais alto um pouco mais caro do que ele tende a ser. Então, a gente acha que essa expansão de múltiplos se dará muito mais do que nos próximos 2 anos, mas nos próximos 5 ou 10 anos, em que as estratégias da Cogna de ter a holding em cada uma das empresas operando funcionalmente, a gente acha que isso vai ser mais sentido no futuro em termos de EBITDA e de lucro líquido. Aqui podemos ver o valuation que fizemos. Como vocês podem ver, a gente fez um valuation até 2026. A gente acredita que o nosso otimismo ele é traduzido nesses números. Então, fazendo todas as premissas que a gente pode discutir terça-feira por uma questão de tempo, a gente chegou num preço-alvo de R$16, porque a gente acredita que a ação já bateu a R$13, a gente acha que com todos os projetos implantados e operando funcionalmente, a gente acredita que esse valor será traduzido no preço. Conclusivamente, dizemos que o call é de estrutural e de longo prazo. A gente acredita muito no mercado de EAD e no seu potencial. A gente acha que o Cogna é um player consolidado nesse setor e vai conseguir captar bem essa onda de novos entrantes e expansão desse mercado. É claro que a gente sabe que no curto prazo existe um risco de inadimplência, mas a longo prazo acreditamos em uma recuperação econômica que beneficiaria a Cogna, além de que o ticket médio EAD ser menor vai capacitar o volume desses novos entrantes. Além disso, a gente acha que as marcas que a Cogna tem no seu portfólio são de grande valor, como que é o caso da Platos e da Vasta, que a gente acredita até que possa se traduzir num possível IPO, gerando, em nossas estimativas, um potencial de cash de quase R$5 bilhões. Muito obrigado pela sua atenção.